Bom, é, é, quero falar então um pouquinho sobre as características que eu tenho, né? E, e que me trazem um pouco de dificuldade e, é, e que são, né, sintomas de autismo e que através disso é que eu recebi o diagnóstico, né? Ah, uma das primeiras coisas que me veio à mente quando eu comecei a perceber que eu poderia ser autista por conta das questões que eu tenho, foi o fato de não conseguir olhar nos olhos. Essa foi a primeira coisa, né, que mais me marcou, porque desde criança eu tenho dificuldade para olhar nos olhos. Então, tem dois episódios que me marcaram muito na minha vida sobre essa questão de olhar nos olhos e que foram e que vieram para minha mente quando eu comecei a fazer uma lista de todo o meu comportamento para ver se batia com o autismo, né? Quando eu era criança, eu me lembro que eu estava na casa de uma tia e lá tinha o namorado dessa filha dessa minha tia, né? Dessa minha prima, o namorado dela. E essa minha prima, ela me falou, né? Olha como que ele é bonito, olha pra ele, né? E eu não conseguia olhar. Eu ficava assim o tempo todo com a cabeça baixada, eu não conseguia olhar, não conseguia, não conseguia. Eu cresci achando que eu era só tímida, né? Mas eu não olhava nos olhos, eu tenho muita dificuldade para olhar nos olhos de alguém. E eu lembro que a gente foi passear e ela pegou na minha mão, né? Ela estava com o namorado dela e ela pegou na minha mão e eu fui o tempo todo com a cabeça baixa, assim, porque eu não conseguia olhar. Então eu nunca fui de olhar nos olhos, né? Eu sempre tive muita dificuldade. E uma outra questão foi, eu já estava adulta, eu já estava até casada, quando uma pessoa falou pra mim, ela estava conversando comigo e eu estava olhando para baixo, né? E a pessoa me pegou assim e falou, olha nos meus olhos, né? Porque é falta de educação conversar com a pessoa e não olhar nos olhos. Não passa verdade, né? Não passa sinceridade quando você não olha nos olhos. Aquilo me doeu muito, me machucou muito. Eu fiquei extremamente envergonhada com aquilo, porque era muito difícil para mim, e é ainda muito difícil olhar nos olhos, né? E eu já estava casada nessa época. E aí eu pensei, bem, nem nos olhos do meu marido eu consigo olhar. Então alguma coisa está errada comigo. Então eu não sou verdadeira, né? Porque se eu não olho, se só é verdadeiro quem olha nos olhos, eu não olho nos olhos, então eu não sou verdadeira, né? Eu sou mal educada. E eu lembro que eu comecei a treinar, então, olhar nos olhos do meu marido, mas era muito, muito difícil. Eu não conseguia olhar nos olhos dele, né? Até hoje eu tenho muita dificuldade, eu não olho. É assim, são dois extremos, né? Se eu não consigo conversar com você olhando nos seus olhos, o meu outro extremo é que às vezes eu te encaro, né? Porque vem na minha cabeça assim, bom, eu tenho que olhar nos olhos, porque se eu não olhar nos olhos eu estou sendo mal educada. Então eu olho, né? Só que aí eu tenho dificuldade de saber o momento de parar de olhar, não olhar, sabe? Então eu olho fixamente. Eu fico olhando muito fixamente. Aí daqui a pouco minhas vistas já estão ardendo, meu olho já começa a lacrimejar. E aí que eu percebo, aí eu falo, nossa, eu estou olhando fixamente para a pessoa. Então eu desvio de novo o olhar. E aí eu fico um tempão sem olhar. Mas como vem sempre na minha cabeça a falta de educação, não olhar nos olhos, toda hora eu me forço a olhar, né? Então é forçado o olhar. Eu não olho naturalmente nos olhos das pessoas. Eu olho por uma obrigação, porque se eu não olhar, eu estou sendo mal educada, né? Então essa foi a primeira coisa da minha lista. Inclusive eu fiz uma lista com todos os meus comportamentos.
E esse é o primeiro item da lista, né? Que veio muito forte. Eu não consigo olhar nos olhos. E eu achava que era natural, tipo, normal, né? Por que eu tenho que olhar nos olhos, né? Eu achava assim, eu sou tímida, eu não consigo olhar. Mas a questão não é que eu sou tímida, é que é difícil mesmo, me constrange muito olhar nos olhos de alguém. E se eu olho no olho, eu tô olhando por educação mesmo, né? Que é muito difícil olhar. Bom, outra questão é a questão de me socializar. Desde criança também, eu sempre tive dificuldade de estar no meio das pessoas, né? Era muito difícil para mim, eu passava mal, eu sentia um frio na barriga, eu tremia, eu sentia muita vergonha de estar ali, eu tinha dificuldade de estar ali. Apesar de gostar muito de estar no meio, eu não consigo estar no meio das pessoas, entende? Mas quando eu era criança, eu gostava da bagunça, eu gostava de estar junto com as crianças, de estar no meio das pessoas, mas aquilo me fazia mal. Então, eu tinha... eu sentia tremores, eu suava, e até hoje é assim. Só que hoje, como eu já tenho essa noção, eu evito, porque, né, eu não gosto mesmo, né, de sentir o que eu sinto. Eu gostaria de ter a capacidade de estar no meio das pessoas sem sentir o que eu sinto, né? Porque eu gosto de interagir, eu gosto né, eu gosto de estar com as pessoas, mas me faz mal. Então, eu passo mal, eu sinto pânico, eu começo a suar frio, eu começo a... Eu tenho dificuldade de falar, né? Se eu tenho que conversar, às vezes, o que acontece? Eu falo uma coisa que não tem nada a ver com os assuntos, né? Dá uns escapes esquisitos, assim, na hora de falar. Então, e aí quando eu termino essa socialização, que eu venho para casa, né? Ou quando é até mesmo em casa, quando as visitas vão embora, eu preciso de uma semana inteira para me recuperar daquilo. Que eu perco todas as minhas forças, eu perco energia. E dependendo da situação, eu começo a ficar muito cheia daquela interação, cheia no sentido, assim, de informações, né? São muitas informações que vêm para mim e aí eu entro numa crise. Eu começo a chorar, hoje eu consigo me controlar um pouco mais, mas antigamente, quando eu não sabia e não conseguia me controlar, eu começava a gritar, né? Eu gritava, eu batia nas coisas, eu quebrava as coisas, e hoje eu já consigo me controlar um pouquinho, porque eu já sei, isso eu vou ter uma crise. Então, o que eu faço hoje, né? Eu saio do lugar, né? Se eu tô me socializando e tá muito cansativo, eu paro de falar, eu tento parar de ouvir, né? O que acontece também comigo quando eu estou me socializando e quando as pessoas estão falando muito e já estou sobrecarregada, eu me desligo dentro de mim. Eu não sei como é que isso funciona, tá? Eu não sei dizer pra vocês como que isso funciona, mas o que acontece? Eu sei que a pessoa tá falando, mas eu tô desligada dentro de mim, porque eu preciso, por educação, para não mandar a pessoa calar a boca, né? Porque eu já estou sobrecarregada, eu me desconecto daquilo e fico aqui dentro de mim, né? Até a pessoa acabar de falar, aí eu saio, né? Quando é pessoas que eu já conheço e que já me conhecem, eu peço, né? Por favor, para de falar, porque eu já estou sobrecarregada, eu preciso de silêncio. Então, isso também é uma coisa que eu venho a vida toda, assim, né? Muitas crises de raiva,
de agressividade por conta dessa sobrecarga. E eu não sabia que essas raivas minhas, essa agressividade, era por conta de uma sobrecarga sensorial. Hoje eu sei e eu já até consigo identificar, né? Quando tá com sobrecarga. Se eu estou muito sobrecarregada, eu já saio do ambiente, eu já saio de perto onde eu estou, eu me desconecto, eu me desligo, eu peço a pessoa para parar de falar, eu peço me dá um tempo, porque eu estou muito sobrecarregada, senão eu vou ter uma crise. E aí eu entro em crise mesmo, porque é algo tão grande, é tão forte, que a gente não consegue ter domínio. É algo que extravasa dentro da gente, né? Então, para eu não entrar numa crise, eu já peço, eu preciso de silêncio, eu preciso ficar só. Outra questão que eu tenho são as estereotipias, né? Eu tive algumas estereotipias na minha infância, na minha adolescência, que era de piscar os olhos, eu ainda tenho. Eu arregalava muito os olhos, né? E piscava muito, eu ainda pisco muito. Eu também já tive uma estereotipia muito parecida com a da Ayla, que era de mexer no pescoço, ficar esticando o pescoço. E uma estereotipia que eu tenho desde criança é de contar, só que eu conto na cabeça, eu não conto alto, né? É uma ecolalia, só que mental, não é verbal, né? Eu conto 1, 2, 3, quando eu tô muito nervosa, ansiosa, com medo, qualquer coisa assim, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu conto as coisas que tem no ambiente, né? Eu faço essas contagens e às vezes, antigamente eu fazia com a cabeça. Por exemplo, tem aqui a porta na minha frente, tem 4, né, lados essa porta. Então eu contava 1, 2, 3, 4 os lados das portas. E eu faço isso até hoje, né? Hoje eu entendo que isso faz parte, né? Já até conversei com o psiquiatra, a diferença entre mania, entre tique, entre toque, entre estereotipia. Isso é uma estereotipia, não é um toque, né? O meu filho, ele tem toque, então hoje eu já consigo ver a diferença do toque para a estereotipia, que eu não tenho nenhum pensamento atrelado a esses comportamentos, é simplesmente uma descarga mesmo, né? Sensorial. E eu tinha uma estereotipia que era assim, quando eu ficava muito feliz, e isso até adulta, e quando eu ouvi também, né, uma pessoa me falou que era muito infantil, que eu parecia uma criança, então eu acabei reprimindo essa estereotipia, é que quando eu ficava muito feliz com alguma notícia, eu tinha uma estereotipia de bater palmas e balançar as mãos, né? Eu batia palma, eu pulava e balançava as mãos. E eu achava normal pra mim, porque, né, eu sempre fiz assim, ai, e eu pulava. Mas a estereotipia que ficou eu ainda mexer as mãos, eu ainda preciso mexer as mãos, né? Hoje eu controlo um pouco mais, já é menos, né? Só pra, né, uma questão também importante sobre a questão do autismo, que o autismo, ele tem alguns graus de apoio, né? Por exemplo, o autista de grau 1, eles classificam desta forma um autista que é um pouco mais independente, que tem menos necessidade de um apoio, né? Então, eu estou encaixada nesse autismo grau 1, que eu sou um pouco independente, né? Eu tomo banho sozinha, eu me alimento sozinha, eu me arrumo sozinha, eu faço maquiagem, eu sei conversar, né? Eu sei trabalhar, mas eu tenho muitas dificuldades em outras áreas, né? E aí a gente tem o autista de grau 2 e o autista de grau 3, né? De necessidade de apoio. Então, eu e a Ayla estamos nesse grau 1, né? Eu preciso de apoio, né? O grau 1 não quer dizer que o autista não precisa de apoio e que ele não tem dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades e eu preciso de muito apoio. Tem muitas coisas que eu não tenho condições de fazer sozinha, né? Eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar fora, eu não consigo trabalhar com outras pessoas, eu tenho muita dificuldade.
Eu não consigo ligar, eu não consigo falar no telefone, eu não consigo atender telefone. Quem faz isso pra mim é meu marido. Que mais? Por exemplo, para marcar consulta, para ir no médico, eu preciso da ajuda dele. Quando ele não pode me apoiar e me levar, e eu tenho que ir sozinha, é desesperador para mim, né? Eu tenho muita dificuldade de... eu tenho dificuldade de andar na rua, de pegar um ônibus, de pegar metrô, de acertar chegar no lugar onde eu tô. Eu já passei muito sufoco na rua, muito, de parar num canto e começar a chorar e ter crise por não saber o que fazer na rua. Então eu tenho essa dificuldade. Eu preciso de alguém para ir comigo, para me ajudar, né? Eu já me perdi, enfim, isso para mim eu não consigo. É muito, muito, muito difícil para mim andar sozinha na rua. Então, meu marido, graças a Deus, ele é um grande apoiador, né? Ele me ajuda nessas minhas dificuldades. Que mais? A questão do barulho, né? Eu tenho extrema dificuldade com barulho, me sobrecarrega muito. Muitas vezes isso eu não sabia, né? Que tinha a ver com autismo. Não necessariamente a ver com autismo, tem a ver com transtorno sensorial, que muitos autistas sofrem com transtorno sensorial, tá? Mas pessoas não autistas também sofrem de transtorno sensorial, tá? Muitas vezes eu ia para os lugares, para os eventos que a gente costuma ir, com muito barulho, eu tampava o ouvido. Não aguento, não aguento, não aguento. Eu ficava o evento todo tampando o ouvido. Ou então, quando eu já sabia que eu ia para um lugar, eu sempre levava um algodão ou o tapa-ouvidos que eu tenho, né? Mas eu não sabia que era atrelado ao autismo, né? A questão do processamento sensorial, do transtorno do processamento sensorial. Então, hoje eu já sei. Então, o que que eu faço? Eu já uso o meu fonezinho para não me deixar sobrecarregar, porque me sobrecarrega muito e é desesperador também, né? Por exemplo, quando passa moto, barulho de moto, eu sinto um choque aqui no peito. Eu sinto um choque que se irradia pelo meu corpo inteiro. Eu começo a tremer e me dá uma raiva muito grande esse barulho. E eu perco, assim, a noção da realidade com alguns barulhos. Avião, aqui passa avião aqui em cima, bem por cima aqui da minha casa. E ali embaixo tem a rodovia, então às vezes passa carro muito barulhento, caminhão muito barulhento, então eu preciso. Tem dias que eu estou com muita mais sensibilidade, né? Tem dias que eu acordo, eu percebo que eu tô mais sensível. Eu ouço barulhinhos pequenininhos que outras pessoas não ouvem. Então eu preciso colocar o fone para poder aguentar, enfrentar aquele dia, né? O cheiro também, eu tenho muita sensibilidade com cheiro, eu sinto cheiros que outras pessoas também não sentem, né? Em relação à dor também, qualquer furadinha, a dor para mim ela é muito maior do que se eu não tivesse um transtorno de processamento sensorial, por exemplo. Então eu sinto dor extrema, muita, muita dor. As dores, elas são aumentadas para mim. O calor e o frio, né? Então, se tá frio, por exemplo, às vezes eu tô sentindo um frio extremo, extremo, extremo. E tá todo mundo aqui em casa sem agasalho, né? Eles não sentem frios. E eu sinto. Quando tá muito calor, eu sinto um calor extremo, extremo, extremo. Eu passo muito mal, eu suo muito e eu começo a ficar extremamente nervosa com calor. E se alguém encostar em mim quando eu tiver com calor, eu tenho crise, eu entro em pânico. Enfim, né? São muitas questões que eu tenho. Eu não vou conseguir gravar tudo nesse vídeo, vai ficar muito grande. Depois eu gravo outras coisas, né? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar, vocês podem perguntar, que depois eu gravo. Eu tenho que falar também da questão de rigidez de pensamento, né?
Como que funciona comigo? Eu também tenho essa questão de as coisas elas precisam ficar nos lugares que eu coloquei. Não é nenhuma questão de toque, né? Não é toque, porque se eu decidir tirar do lugar e colocar em outro lugar, tudo bem. Mas se eu, né, organizei as coisas naquele lugar e eu disse, né, ó, é aqui que vai ficar tal coisa, então é ali que tem que ficar. E se as coisas não ficam no lugar que eu organizei para ficar, aí isso também me desequilibra muito. Outra questão, né? Se eu preciso ir no dentista, precisa marcar o dentista para daqui uma semana, 2 semanas, que eu preciso me preparar psicologicamente para ir pro dentista, né? Eu não posso ser pega de surpresa. Se marco o dentista para amanhã de manhã, eu já não consigo, né? Eu não consigo ir porque é muito em cima, isso me desequilibrou, saiu da minha rotina e é muito difícil para mim. Quando eu viajo, quando a gente viaja, né? A viagem precisa ser totalmente programada, eu preciso programar com muita antecedência, preciso me preparar para aquela viagem e o meu marido precisa fazer sempre o mesmo caminho. Se ele decide fazer um outro caminho sem me falar, eu entro em desespero, né? Eu fico desesperada com isso, me dá desespero também. Então ele precisa me falar, olha, eu vou mudar o caminho. E aí eu tenho que saber por quê, ele tem que me convencer do porquê que ele tá mudando aquele caminho para que eu consiga compreender a necessidade dele realmente mudar o caminho, para eu não entrar em pânico, né? Então, a rigidez de pensamento, comer sempre a mesma pizza, comer sempre a mesma comida, fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Tudo que eu faço tem que ser sempre do mesmo jeito. E se eu tiver que mudar, eu penso muito antes de mudar uma coisa, né? Eu coloco sempre assim, por que eu vou mudar? Quais os benefícios, né? Vai ficar mais bonito? Vai ficar legal trocar esse sofá de lugar? Então eu me preparo para naquele dia lá na frente eu fazer essa mudança, né? Eu não posso uma mudança repentina, receber visitas de última hora, nem pensar. Isso me desequilibra muito. Então eu preciso marcar também com antecedência para receber uma visita, porque eu não gosto de receber as visitas, porque sai da minha rotina, sai daquilo que eu tô acostumada, né? Então eu marco com muita antecedência, eu me preparo muito para aquela visita. E quando a visita vai embora, eu estou extremamente com dor de cabeça, cansada, com dor no corpo, doida para tomar um banho e dormir, ficar uma semana deitada, só me recuperando daquela interação, né? Então, é isso. As interações sociais, elas são muito difíceis. Eu notei também a questão do TDAH, por exemplo. Eu percebi muito quando eu estava fazendo uma formação, e era uma formação mensal, eu passava final de semana em sala com outras pessoas, e eu percebia que estava todo mundo sentadinho, prestando atenção, quietinho, e eu lá, me mexendo, balançando as pernas, trocando de lugar, levantando. E é ali que eu percebi, falei, nossa, mas como que, né, eu tenho esse comportamento. E aí eu fiz também a avaliação, né, que constou o TDAH. E eu tenho o TDAH combinado, né, a falta de atenção e hiperatividade. E que mais? Eu tenho dificuldade de receber abraços, beijos, por causa do contato, é muito difícil. Às vezes, quando eu tô muito nervosa, aí sim eu peço pro meu marido me dar um abraço bem apertado, que aí me ajuda a acalmar. Ai, eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais coisas, eu gravo mais. E se vocês tiverem dúvidas e quiserem saber mais alguma coisa, aí vocês podem perguntar que eu respondo, tá bom? Uma outra coisa que eu lembrei. Quando eu tinha, acho que por volta de uns 19 anos, 20 anos, eu havia passado num neurologista para ver essas estereotipias, né?
porque eu achava que fosse problemas neurológicos, né? Então, ficar mexendo com as mãos, os tiques, né? Eu achava que fosse um problema neurológico, de nervos, sei lá, e então eu passei no neurologista para ele me falar o que que era. Então ele me examinou, ele fez várias perguntas, né? E ele então me falou que eu tinha síndrome de Asperger. Isso lá quando eu tinha uns 20 anos. Só que ele falou assim: o que você tem é uma questão no cérebro, é uma síndrome de Asperger. E eu nem fazia ideia do que era, né? Então eu não falei mais nada, não perguntei mais nada. E ficou por isso mesmo. Ele não me deu um diagnóstico, ele só falou que era síndrome de Asperger e ficou por isso mesmo. Ele falou que não era o que eu tinha, não era uma questão dos nervos, né? Não era problema nos nervos, né? Mas ele não me deu diagnóstico. E hoje eu entendo que isso foi há 20, né, 21, 22 anos atrás. E se hoje já é difícil você encontrar médicos que realmente entendam de autismo e que consigam diagnosticar autismo em adultos, e especialmente mulheres, imagina há 20 anos, né? Então, provavelmente por isso, eu não recebi naquela época um diagnóstico. Mas eu vim pro meu casamento pesquisando sobre isso, né? Tentando entender que síndrome era essa. Mas não me aprofundei muito. Só fui me aprofundar mesmo depois que a Ayla recebeu o diagnóstico dela. E no meu diagnóstico está síndrome de Asperger, né? O diagnóstico que eu recebi agora é síndrome de Asperger, que vai, pelo que eu estou vendo aí, sair do CID, né? Não vai ser mais síndrome de Asperger, vai ser TEA mesmo, autismo. Então é isso. Enfim.